Então vamos lá, boa noite, turma, mais Boa uma noite. vez. Boa noite. Bom, Boa noite, João. bom João que é o homem do aí. dinheiro, então. Opa, é hoje que nós vamos ver aí se vocês têm ou não que contribuir aí. Isso é bíblico ou é invenção da igreja? É uma necessidade para os dias de hoje ou faz parte da lei, logo estamos desobrigados a contribuir, a ser dizimistas, né? Mas o mais importante de tudo é sermos bíblicos, autênticos e discutir em cima do que a Bíblia nos ensina. É um assunto que gera muitas vezes polêmicas, e principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos banalizado aí o evangelho, que muitos aí legislam, né, por causa própria, e trazendo, então, muitas vezes para o campo pessoal e obrigam os fiéis, aquelas pessoas que até com boa intenção procuram uma igreja para ter um encontro pessoal com Deus, e ali são muitas vezes ludibriados. Então, nós vamos ver aí, e aí a ênfase aqui é que nós estamos tratando de um assunto no ponto de vista bíblico. Então, de uma pessoa que já teve um encontro pessoal com Cristo, entende, então, que isso faz parte dos escritos sagrados, e nós queremos, então, discorrer sobre o assunto, e todos os questionamentos e respostas nós vamos procurar dar dentro do que ensina a Bíblia. Então, se você tem uma posição que oriunda de outro livro e quer discutir somente em cima desse livro, então, com certeza, não vão ter a resposta. Mas, em cima do que o que a Bíblia diz, nós podemos discorrer sobre o assunto. Então, qual a importância, qual a relevância, então, desse assunto para nós que somos transformados, para nós que fomos alcançados pela graça de Cristo? Quem pode ler? Vamos ler aqui alguns propósitos, tá, da aula de hoje. Primeiro. Você certamente deseja ser uma pessoa bem-sucedida? Muitos medem o sucesso pelos bens materiais que possuem. Então, aquela questão, né, de você viver pela aparência. Mas vamos lá, mais um propósito. Quem mais? Pode ler outro. A Bíblia ensina que, aos olhos de Deus, você só poderá ser um sucesso através de uma vida de fidelidade. Você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Então, vamos ver. Você quer ter uma vida de sucesso, mas esse sucesso sobre que prisma, né? Sobre que ótica, ou de que perspectiva você analisa ser uma pessoa de sucesso? Quem mais? Deus é o Criador e o dono do universo. Nada o trouxemos para o mundo, nem nada dele levaremos. Ele, porém, constituiu-nos como seus mordomos e requer de nós fidelidade nessa mordomia. Desculpa. Pode continuar, Fabrício. Terminou, né? Hernandes Dias Lopes. Isso, muito bem. Então, Deus é o dono de tudo, nós não trouxemos nada, nu viemos, e para o pó vamos voltar, e todos os bens que nós angariamos nessa vida, com certeza não vai acompanhar nós lá para onde nós formos. Então, chegar ali no cemitério, não vai chegar ali a mudança junto. Então, o que você angariou nessa vida é para essa vida. Quem pode ler essa verdade aí, de Augusto Nicodemos?
A maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Augusto. Grande verdade, uma grande verdade. Então, se você vai para a igreja com o propósito de fazer barganhas com Deus, então eu vou lá, vou aplicar tanto e vou receber tanto em troca. Então, hoje a prática é essa, né? Então, tem muitas pessoas que, com uma visão distorcida do evangelho, vai para a igreja para fazer barganha com Deus. Então, vou lá, vou aplicar tanto, como se a igreja fosse uma instituição financeira, né? Então, vou ali, vou aplicar tanto e vou exigir de Deus um retorno maior. E se você, como foi bem colocado pelo Augusto Nicodemo, né, se você quer bens, dinheiro, então se qualifique, estude e trabalhe, né? Quem pode ler? Não há nada errado no fato de uma pessoa ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem essa pessoa. Luciano. Então, muito bem, um pensamento aí também do pastor Luciano Subirá. Qual o erro, qual o problema aí de uma pessoa ter dinheiro? Nenhum. Nós não estamos aqui condenando uma pessoa que é abastada de dinheiro. Não tem nenhum problema nisso. Então, uma pessoa que tem dinheiro, com certeza ele fez por onde merecer ter os recursos que ele tem. Agora, o problema é quando o dinheiro começa a dominar essa pessoa. É quando o dinheiro começa a ser o senhor dessa pessoa. Aí mora o perigo. Aí onde o grande perigo mora justamente quando o dinheiro é senhor dessa pessoa. Então, a pessoa ela vai ter constantemente aquela disposição até desastrosa de correr e correr atrás de cada vez mais e nunca vai se fartar, então, de dinheiro. Então, a vida dele vai ser somente para ganhar e ganhar. Quem pode ler? Você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Dar ofertas e ser fiel nos dízimos é apenas o reflexo exterior de uma realidade interior. Muito bem. Então, se você é uma pessoa que administra bem os seus recursos, se você é uma pessoa que é dizimista, se você é uma pessoa que esse assunto não abala você, ou não deixa você, então, contrariado com os escritos sagrados, isso é um reflexo de uma vida já de proximidade com Deus. Então, você já entende isso, você já assimilou bem quais são, então, as minhas obrigações e o meu entendimento, então, com relação a esses assuntos aí que, para muitos aí, quando se aborda, é questão de discussão, de briga, de intrigas. Mas quando você é centrado na palavra, quando você está próximo de Deus, então, isso aí, ser dizimista, ser uma pessoa que dá oferta, é um reflexo, então, do seu entendimento, da sua proximidade, então, desse Deus. Quem pode ler? Na Bíblia, há 38 parábolas contadas por Jesus. Dentre elas, de como lidar com dinheiro, riquezas, ou estima-se que há mais de 2000 O da Danila tá, é o Danila, né? É a Conceição. É a Conceição? Uhum. A Conceição está com bastante, está falhando bastante, a Conceição. Então, eu vou ler. Na Bíblia, há 38 parábolas contadas por Jesus. Dentre elas, 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas ou posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses. Continuando. Quem pode continuar? Compare. Há 500 versículos sobre oração,
menos de 500 sobre fé. Vemos assim que a Bíblia apresenta muitos ensinos sobre dinheiro. O que isso sugere para você? Pelo menos que o tema é importante e merece sua atenção. Muito bem, então você vê aí como que esse assunto discorre aí do Velho Testamento até o Novo Testamento, o assunto sobre dinheiro, sobre finanças. Então, no mínimo aí, como diz aí a editora Cristã Evangélica aí, num dos seus artigos que eu pesquisei, merece então uma atenção nossa com relação a esse assunto. Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Eclesiastes 5:10: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quem pode ler? O problema não é possuir... Peraí, deixa eu tirar esse cantinho. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Hernandes Dias Lopes. Isso, então muito bom aí. Então, como nós já comentamos, né? O problema não é você possuir muito dinheiro. O problema não é você ter uma conta gorda. O problema não é você ter bens e riqueza. O problema é quando você não sabe administrar, quando você coloca ali o dinheiro como seu servo, não como seu patrão. O problema aí é quando o dinheiro é o senhor da sua vida. Então, você começa a deixar de viver e começar a viver somente para ter. E nós vamos ver aí que o dinheiro tem algumas funções que Deus proporciona que nós tenhamos, mas envolve também uma gama aí de situações que nós podemos ser bons administradores quando nós, então, atentamos para o bem que o dinheiro quando bem aplicado, quando nós ajudamos também o próximo, quando nós não pensamos somente em nós mesmos. Eu gostaria que, se vocês pudessem fechar o microfone, tem bastante gente com o microfone aberto, está difícil aqui a concentração, aí você abrir somente quando quiser participar, você pode abrir a qualquer tempo, aí você pode participar, tá bom? Então vamos lá, para nós meditarmos. Os frutos do seu trabalho têm a finalidade de honrar e louvar a Deus. Na prática, o dinheiro deve cumprir as seguintes finalidades. Então, como eu acabei de comentar, então, o dinheiro em si, quando ele é servo seu, quando você também usa os recursos que Deus tem te dado, de uma forma, então, que você pode ajudar também outras pessoas com esses recursos que Deus tem te dado, então, você vai estar glorificando também a Deus, através, então, dessas ações. O problema é quando você se fecha no seu mundo e não vê as dificuldades, principalmente com os da família da fé, que deve ser a nossa preocupação, os da nossa família e da família da fé. Então, nós precisamos, então, atentar para o que Deus, então, quer nos usar também com os recursos que Deus tem nos dado. Será que Ele quer que nós tenhamos recursos somente para engordar a nossa conta bancária, somente para nós pensarmos na nossa barriga, somente para nós pensarmos somente na nossa vida e esquecermos, então, daqueles que estão próximos? Quando tem uma situação na igreja que nós participamos, vamos fazer estamos aí na campanha da construção. Então, não sei se vocês já viram, o nosso sonho é muito grande. O empreendimento que nós queremos fazer ali é muito grande, é muito bonito, vai comportar muitas pessoas ali. É uma estrutura que vai requerer, então, muitos recursos. E sabe onde que está esse dinheiro? Esse dinheiro está no meu bolso, no seu bolso.
Esse dinheiro não vai sair de lugar nenhum a não ser dos membros da igreja. Não está numa instituição financeira, não está num colaborador aí alheio à igreja, está no bolso dos membros da igreja, do bolso dos membros da igreja que vai sair todo o recurso para fazer aquela obra para a glória de Deus. Então, Deus nos dá também o recurso e para alguns fins, para algumas finalidades. Vamos ver. Quem pode ler? 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Bom, a primeira finalidade, então, é que o dinheiro é para o nosso sustento, para o nosso pão de cada dia. 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, também não deve comer. Então, veja que o dinheiro aí tem por si só algumas finalidades, né? Então, é claro que Deus nos dá, ele abre portas de emprego para nós trabalharmos, e nós trabalhamos, e com os recursos, então, do nosso trabalho, então, nós sustentamos aí a nossa casa, a nossa família. Então, veja que isso vem de Deus, Deus nos abre porta de emprego, Deus nos dá, então, o suficiente para nós contribuirmos com 10% e nos dá a mordomia de administrar 90%, porque tudo é de Deus. Mas ele nos dá, então, essa mordomia de administrar o que é dele, 90% que é dele. Mas ele nos dá, então, condições do sustento, do alimento para cada um de nós. Outra finalidade. Quem pode ler? Pagar os impostos. Mateus 17, 24 e 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Então, veja aí que esses recursos aí também é para nós, como servos de Deus, pessoas então transformadas, não podemos ter desculpas aí de sonegar impostos, né? Então, uma coisa muito feia aí, quando nós demos aquele jeitinho brasileiro, né? Nós vamos aí na onda do mundo e procuramos ao máximo aí sonegar os impostos. A carga tributária do nosso país é grande? É muito grande. Então, a gente que tem negócio próprio aí, o que você tem que pagar em imposto todo mês é assombroso. Mas não podemos aí nos omitir a isso. Deus, graças a Deus, Deus tem nos dado os recursos para todos os meses, honrar com os nossos impostos, com as nossas obrigações, e Deus tem sido fiel. Deus tem nos dado o suficiente para isso. Agora, é interessante que, em cima disso, tem pessoas que colocam aí o dízimo, né, algumas contribuições, uma como compulsória e outra como voluntária. Pagar imposto é compulsório, mas dar dízimo é voluntário. Então, eu dou se eu quiser. Peraí. Veja que Jesus teve essa preocupação ali de também honrar ali as autoridades, pagando os seus impostos. Agora... Ô, João. Oi.
Por isso que depois que eu li esse versículo aí, eu comecei a ver, eu virei pescador, viu? Comecei a pescar. Mas eu garanto para você que até hoje não achei nenhuma moeda de prata e nenhum peixe que eu peguei, João. Também não. Mas continuo sendo fiel. Então, se Jesus ali, ele foi enfático ali, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então não está falando ali que, olha, você dá para o governador, paga os seus impostos, porque você é obrigatório, é obrigado. Mas Deus você dá se você quiser. Então não existe essa diferença de um é compulsório e o outro é voluntário. Então Jesus não falou disso, não abdicou disso. Ó, não dá para Deus porque não é obrigado. Ele falou assim, ó, dá o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra obrigação. Quem pode ler? Outra obrigação é cuidado com a família. Em 1 Timóteo 5,8, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então, a finalidade aí também do dinheiro é para nós sustentarmos aí os mais próximos, né, da nossa família aí, nós já discutimos aí na classe de homens aí uma vez sobre esse assunto, né? Às vezes a gente quer ser tão espiritual aos olhos das pessoas aí fora e negamos a fé quando nós deixamos de ajudar os da própria casa, da própria família. Então, é uma incoerência muito grande, né? Então, Deus nos dá os recursos para nós cuidarmos, então, da nossa família, então, suprir as necessidades, então, da nossa família. Isso é uma finalidade também do dinheiro. Uma outra finalidade. Quem pode ler? Acudir aos necessitados. Efésios 4:28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Viu como o dinheiro ele tem grandes finalidades, não é somente para você deixar e pensar somente em você. Então, você também tem que... a Bíblia é muito ampla quando ela fala de ajudar uns aos outros, né? Socorrer as necessidades, então, uns dos outros. Então, por isso que o salmista disse, o Salmo 37, versículo 25, ele diz, fui novo e agora sou velho, nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por que isso? Porque a família de Deus é muito grande e tem que ter essa disposição, essa prontidão de ajudar uns aos outros. E o dinheiro também tem essa finalidade. Então, aquelas pessoas que são mais abastadas, tem que ser algo espontâneo, natural dela, de doar, então. Não só aqueles que têm muito, mas o que tem pouco também, com certeza, Deus vai prover a necessidade dele e ele vai também contribuir com alegria também. Quem pode ler? Sua espiritualidade não é medida pela abundância, pela falta de bens materiais. Não existe virtude em ser rico ou ser pobre. Muito bem. Então, aquela questão de viver pela aparência, né? A sua espiritualidade, então, não é pelos bens que você tem. É aquele negócio que muitas vezes acontece isso, né? De fazer acepção, né? Chega uma pessoa na igreja com um carro melhorzinho, chega um outro lá com um Fusca, então, às vezes ali, incorremos no erro de dar mais atenção a um e menosprezando o outro. Então, isso nunca pode acontecer. Então, nós não podemos medir a espiritualidade de uma pessoa porque ela chega num carro muito bonito, muito valoroso, então, na igreja. Então, jamais, não tem nem como, então, medir a espiritualidade, então, de uma pessoa pelos seus bens materiais. Pode chegar de ônibus ou não? Tranquilo e calmo. O pessoal de colete de verde lá vai abraçar do mesmo jeito. Legal. Quem pode ler? Deus não está interessado. Pode continuar. Deus não está interessado no tamanho da sua conta bancária, mas na sua atitude com relação ao dinheiro
e aos bens materiais. Vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Então vamos lá descobrir o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Primeiro, tudo foi criado por Deus e pertence a Ele. Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu. Ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Uma verdade, então, quando nós colocamos aí isso no nosso coração, né? Tudo o que eu tenho vem de Deus. Todos os bens, todos os recursos, o emprego que eu tenho, o lar que eu moro. Então, eu costumo muito, quando estou com a minha esposa aqui, quando nós começamos a conversar, e na nossa devocional também, quando nós fazemos menção de algum bem, nós damos muita ênfase em ser grato. E nós colocamos, olha como que Deus tem sido maravilhoso conosco, né? Olha o que temos, olha a casa que Deus nos deu, né? Então, a maneira, então, graciosa como Deus tem sido conosco, e nós temos sempre um coração grato, que nós honramos a esse Deus, bem dizendo a esse Deus aí, quando nós falamos com outras pessoas também, o que Deus tem nos dado, e colocamos sempre em primeiro lugar essa provisão de Deus, a prontidão de Deus em socorrer sempre. Então, tudo é de Deus. Devemos ter isso sempre em mente. O que mais que ele fala sobre o dinheiro? Aí o que eu comentei lá, né? Quando morremos, não levamos nada. Então, quando você, meu amigo, se você está pensando que quando você chegar ali no velório ali, e o pessoal que vem atrás já vem com o caminhão, com a mudança junto, esquece, aí vai ficar tudo aqui. Então, se você alicerçou a sua vida nos bens materiais, olha, pode perder a esperança que você não vai levar nada disso. Veja o que o salmista diz no Salmo 49, 16 e 17. Portanto, não desanime quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não acompanhará ao túmulo. Então, alicerce a sua vida nesse Deus eterno, nesse Deus maravilhoso. Pense, então, nas riquezas celestiais, acumule bens celestiais, né, e não terreno. O que mais que Deus fala sobre o dinheiro? Lembrar que é Deus que supre todas as nossas necessidades. E mesmo esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha muito disso, né? O apóstolo Paulo vivia uma dependência tão grande nesse Deus maravilhoso, e ele se expressava de uma forma tão maravilhosa, então, desse cuidado, então, que Deus tinha por si. E como ele passava isso também de uma forma muito clara para os seus discípulos, né, para aquelas igrejas que constantemente ele visitava. O que a Bíblia também fala sobre o dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, essa aí, o dinheiro em si é ruim? Não. O dinheiro é muito bom, nos ajuda. Nós precisamos do dinheiro todos os dias. Nós precisamos aí, para fazer qualquer coisa, nós precisamos do dinheiro. E o problema não está no dinheiro. O problema é quem administra esse dinheiro. Então, quando você coloca o dinheiro como um servo seu, com certeza não vai ter problema nenhum com o dinheiro. Devemos nos contentar com o que temos. Hebreus 13, 5 e 6, né? Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm.
porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, ó Senhor, o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Então, devemos contentar com o que temos. Então, essa a questão da inveja, né? Às vezes você tem, Deus já te abençoou com os recursos que Ele acha que você consegue administrar, mas você ainda tem um zoião grande lá em cima das pessoas mais abastadas. Então, se Deus colocou essa quantia na sua mão, os recursos que Ele tem colocado, irmãos, esteja satisfeito, esteja com o coração agradecido. Então, é esses recursos que Deus colocou na sua mão para você administrar. Seja um ótimo mordomo. Cuide desses recursos do Senhor Deus, porque é tudo dele. Então, invista, então, aquilo que Deus colocou, invista, faça prosperar. Dê retorno, seja fiel mordomo, então, para esses recursos que Deus tem te dado. Outra verdade. Muito do que é importante para você não pode ser comprado com dinheiro. Pense aí que uma coisa que você não pode comprar com dinheiro. A paz. Saúde. Paz, saúde, o que mais? Amigos. Amigos. Amigos não se compra. O que mais? O que você não pode comprar com dinheiro? Nossa salvação. Boa. Ia falar, Beth? A família. Família. Então, muito do que você acha que é muito importante aí, você não pode comprar com dinheiro. Então, nós falamos aí paz, saúde, salvação. Então, não é com dinheiro que você vai comprar isso. Não é com dinheiro que você acha que eu tenho muito dinheiro, vou cercar a minha casa aqui e vou ter paz. Como? Você vai ficar enclausulado aí na sua casa, não vai sair, e por mais segurança que você tem, você nunca vai ter paz. Você vai estar sempre preocupado em acontecer alguma coisa. Então, não é o dinheiro que vai te dar esse tipo de sentimento. Mas o dinheiro pode te dar sabedoria também? Será que o dinheiro pode te dar sabedoria? Você pode estudar, você pode ter uma boa formação acadêmica, mas e a sabedoria? Talvez você tenha muita sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, você pode comprar? Provérbios 16:16, é melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Só que esse tipo de sabedoria aqui, não é essa sabedoria mundana. Então, a sabedoria, às vezes, a pessoa com excesso de sabedoria mundana, ela quer até se sobressair das demais. Ela quer, o seu orgulho extrapola, então, essa sabedoria, e ela começa até a pisar nas outras pessoas. Mas essa sabedoria, então, que a Bíblia, então, nos revela, então você tem falta de sabedoria, peça para quem? Para o dinheiro? Peça para Deus, que te dá e não lança na sua cara. Uma outra coisa, um bom dinheiro também, muito dinheiro também vai te dar um sono ameno, talvez te dá um bom colchão lá, né? Você compra aquele colchão lá que massageia, aquele colchão todo automático ali, pode te dar até um conforto. Mas será que a sua mente também, quando você tem muito dinheiro, você vai conseguir comprar aí a paz, a tranquilidade quando você colocar a sua cabeça no travesseiro? O que diz Eclesiastes 5:12? Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Quem é rico? Para me conhecer aí, quem é os ricos da nossa igreja aí? Deixa eu ver, levanta a mão aí.
me perguntar aí, quem tem muito dinheiro aí, se consegue dormir tranquilo. E aí, Fabrício, tem muito dinheiro aí, consegue dormir tranquilo, coloca Tá a deba- cabeça no... Eu guardo debaixo do colchão, pô. Ah, É rico da graça de Deus, porque de dinheiro. vamos lá, gente, quero conhecer aí os homens abastados, as mulheres abastadas da nossa igreja aí, que pode nos ajudar aí. Consegue dormir tranquilo, quem tem muito dinheiro? Então, a pessoa que trabalha com dedicação, dorme bem, quer comer pouco ou quer muito, não está preocupado, então, somente com as riquezas. Então, essa pessoa dorme aí tranquilo, tem um sono aí tranquilo. O dinheiro pode comprar paz e tranquilidade? Já vimos aí que não pode, né? No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Então, não é o dinheiro que traz paz e tranquilidade, mas é viver uma vida aí contente com o que Deus tem te dado, não se preocupar em viver, em correr atrás de ter mais e ter mais, somente para ter somas vultuosas e às vezes não faz aquelas finalidades que nós vimos ali que quem tem dinheiro tem que fazer. O dinheiro pode te dar saúde e fé? Muito dinheiro? Consegue ter saúde? Consegue garantir que você vai ter saúde? Pode pagar um bom plano de saúde. Mas você tendo um bom plano de saúde, você tem certeza que você vai ter saúde? Nós vemos nessa passagem aí de Lucas, essa mulher aí, que ela sofreu por 12 anos, e essa mulher, pelos relatos, diz que ela gastou tudo que tinha. Então, com certeza, era uma mulher que tinha muitos recursos. Mas o que ela fez primeiro? Gastou todos os recursos. Primeiro, ela gastou todos os seus recursos, todos os seus bens, para curar essa hemorragia que ela tinha. E quando acabou todos os recursos, aí ela foi buscar o único recurso que podia socorrer a sua necessidade naquele instante, né? Ela não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro. Então, ali foi onde ela confiou no Mestre Jesus e tocou nas suas vestes e foi curado. Então, o dinheiro não traz saúde, não traz fé. A gente não pode comprar a nossa saúde, a nossa fé tendo muito dinheiro. Quem pode ler? Quando você aplica princípios bíblicos à sua vida financeira, experimenta as bênçãos de Deus implícitas no princípio da colheita. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Segundo Coríntios 9:6. Vamos conhecer outros princípios bíblicos. Então, vamos lá, vamos conhecer outros princípios. Pode continuar lendo, quem estava lendo? De acordo com as Escrituras, a oferta tem a função de uma semente e dará seu fruto na estação própria. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre nós. Muito bonito isso, não é não? Nos motiva a sermos uma pessoa dizimista, a ser um servo fiel, dedicado nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Eu costumo ver a oferta da seguinte forma. Por exemplo, os dízimos, tiro 10% dos recursos que Deus tem me dado. E desses recursos que me sobra, eu dou uma oferta. Então, Deus nos deu 90 para administrar. Desses 90, eu dou mais uma oferta. Então, aqueles 10% eu sei que é do Senhor, os 100% é 100% é do Senhor, eu tiro 10 e dou para Ele, e o que resta ainda, o que me sobra para me administrar, eu ainda dou de oferta. E é interessante aqui que, quando nós pensamos, né, que Deus está no controle de tudo, eu vejo aqui essa frase aqui, que eu tirei também de um livro, né, que o Hernando Dias Lopes lançou, né, sobre dízimos e ofertas, e ele fala que quando a gente tem que ver a oferta como uma semente, né? A gente está plantando aquela semente, mas Deus já tem
uma colheita preparada para nós. Então, veja que maravilhoso, né? Como ser servo desse Deus maravilhoso, ter uma vida, então, na dependência desse Deus maravilhoso, com certeza a bênção é certa. O cuidado de Deus conosco é certo. Então, aí, alguma menção aí de que nós vamos ter aí como quando você aplica princípios bíblicos, então. Então, quando você aplica princípios nos recursos que Deus tem te dado, então, você vai ter discernimento de como trabalhar com esses recursos. Então, por exemplo, é errado você ter uma poupança? É errado? Não. Não, claro que não é claro errado. que não. Não é errado você ter uma poupança. Não é errado você guardar um pouco para, de repente, para uma emergência, ou, de repente, para um bem futuro, ou, de repente, você está pensando também em trocar de carro, mas, pô, em vez de eu entrar no financiamento, eu vou guardar aqui e vou comprar aquele bem mais na frente à vista. Vou acabar, vai ser um negócio melhor ainda. Então, tendo sabedoria, até em provérbio aqui ele fala, né? O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Então, aquela pessoa que faz somente para o ventre, sem pensar no amanhã, entra e sai. Não pensa, então, no que pode vir, num advento que pode vir no amanhã. Então, quando você tem a sabedoria do alto, quando você sabe aplicar bem os recursos que Deus tem te dado, você é um bom mordomo, está sendo um bom mordomo, não está, então, menosprezando, então, esse ensinamento da palavra de Deus. Olha aí, sabedoria é isso, gente. Não fazer dívida. Provérbio 22:7, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Mas é errado também fazer dívidas? É errado? Não é errado, mas podendo evitar. Tudo entra lá naquela questão da sabedoria, né? Você tem que ter discernimento de que você... Sabedoria para administrar suas finanças, né? Isso, por exemplo, você não pode, você recebe lá o seu salário de R$1.000 e faz planos para os R$1.000, sem preocupação de ter uma reserva. Então, quando você contrai uma dívida, você tem que entrar no seu plano ali de entradas e saídas, para ver se aquilo que você está fazendo é condizente aí com os recursos que você tem entrado. Então, você faz ali um plano... Pois não, Mazé? Desculpa, eu... Pode falar. Pode falar, Mazé. Eu digo assim, é por experiência própria, né? E ter o cuidado de não se comprometer 50% do seu salário, que daí você vai ficar com dor de cabeça para cumprir com as suas obrigações, com os seus compromissos, né? Isso. Como eu sou professora, então eu sempre tive esse cuidado de gastar um pouco menos daquilo que eu recebo. Muito bom, Mazé. Então, um perigo muito grande aí é cartão de crédito. Você acha assim, vou comprar com cartão de crédito, não é dinheiro. Eu chego ali, eu compro, não dou dinheiro nenhum. Mas a conta depois vem. Se você não está preparado, isso vai se tornar um grande empecilho na sua vida. Pois não? Volta para aquele princípio que nós lemos do contentamento. Claro que é difícil nós falarmos também, porque não conhecemos a realidade de todos, né? Uhum. Existem situações em que a pessoa ganha realmente aquilo que mal dá para as despesas fixas, aquilo que é o básico do básico para comer, às vezes até pagar ali uma conta de água e luz. Então é difícil a gente falar, a gente tem um ideal, né?
Mas como nós não conhecemos a realidade de cada um, não é porque uma pessoa às vezes não consegue guardar um pouco mais que ela está sendo imprudente, porque realmente às vezes não tem condição. Às vezes tem uma família grande e não consegue sair do aluguel, enfim, por diversos fatores, cada caso é um caso, né? Mas uma coisa é certa, e acredito que a classe deva concordar comigo, muitas das nossas dívidas, elas são feitas com coisas, né, que não são extremamente necessárias. Realmente a gente acaba se atolando em dívidas para suprir caprichos, às vezes, né? Por falta exatamente desse princípio bíblico do contentamento. O nosso coração, eu falo, né, eu me coloco aqui, a gente às vezes quer mais do que precisa, às vezes até inveja porque outro tem e eu não tenho, ou coloca como necessidade aquilo que nunca foi e nunca será necessidade realmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma pessoa pode ganhar um salário mínimo, e se ela for contente com o que ela tem, ela vai administrar aquilo com prudência e ainda vai sobrar. Assim, em linhas gerais. E tem gente que pode ganhar, sabe, milhões, e colocar um padrão de vida, de descontentamento, que nunca vai ter fim aquilo, e ela nunca vai conseguir fechar no azul, mesmo ganhando muito dinheiro. Né? Eu me lembro uma mensagem do pastor Ebenezer, ele estava falando sobre isso, e disse que quando terminou de pregar sobre essa questão do dinheiro e tudo mais, um irmão falou: pastor, eu posso conversar contigo? Eu preciso de um conselho, eu tenho uma dívida muito grande, eu não sei o que fazer, qual é a sua dívida, irmão? Eu estou com uma dívida de 50 mil reais, eu preciso que você ore por mim, eu não estou achando saída, né? Estou devendo 50 mil, não sei como resolver isso, né? Fui me descuidando e cheguei nisso. E o pastor falou: nossa, irmão, puxa, realmente uma dívida alta, vamos orar, sim, tudo, tal. E aí o pastor disse que depois que ele terminou de conversar e tal, o pessoal já estava indo embora, a maioria das pessoas que estavam naquela palestra, naquele congresso, e quando ele, então, está saindo, esse irmão que tinha pedido oração estava aguardando também lá fora, e de repente aparece ali, né, na calçada ali da igreja, ali para buscá-lo, uma dessas picapes aí, dessas que custa mais de 100 mil reais, né? Sei lá, 80 mil. Essas picapes aí, chiques, né, de última. E aí, acho que não sei se era a esposa, alguém que estava vindo pegar, buzinou, e ele: pastor, obrigado, tô indo. Aí o pastor: opa, peraí. Esse carro é seu? Aí ele falou: não, é meu, sim. Falei: rapaz, Deus já respondeu a sua oração, então. Né? Não precisa nem orar mais, já está respondido. Aí, como assim, pastor? Rapaz, esse carro aí vale uns 80 mil. Faz o seguinte, cara, vende o seu carro, compra um de 20, 25 e paga a tua dívida. Aí o cara deu aquela murchada, eu falei: pastor, é que se eu for comprar um carro de 25, o ambiente que eu frequento, as pessoas que eu conheço, vai ficar meio mal, não vou ser bem-vindo mais. Enfim, você percebe como são as coisas, né? E o pastor estava contando isso, um caso verídico, né? Gente de igreja, e a pessoa pedindo oração, às vezes, para Deus ajudar a sair de uma dívida e tal, e não quer abrir mão de um luxo, de um conforto, daquilo que não é realmente extremamente necessário. O cara podia vender a picape de 80 mil, comprar um carro de 20, pagar a dívida dele de 50 e ficar com 10. Né? Então, mas não queria abrir mão da picape. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar, o princípio do contentamento. Beleza, pastor? E o que as pessoas acham que é prioridade na vida delas, né? Então, se a partir do momento que ele, por mais que ele foi pedir por pedir, né? Porque ele sabe que aquilo não era a prioridade dele, que ele tinha como resolver o problema, né? Exato. Não é errado ter uma picape de 80 mil, gente. Não é errado. Exato. Errado é você ter uma picape de 80 mil pedindo oração por uma dívida de 50 que você não acha que não consegue pagar. Exatamente. Ou não ter o dinheiro para colocar o combustível todo dia. Boa, Mazé. E a picape esse aí gasta bastante combustível, viu?
Ô, João, uma pergunta. Por exemplo, você falou da questão da dívida, né? Eu lembro quando eu casei, eu não tinha apartamento. É verdade. Eu lembro quando eu casei, eu não tinha um apartamento, eu tinha uma opção. Ou eu alugava, ou eu comprava, ou fazia uma dívida. Na época era o BNH, né? Então, o que eu fiz? Eu financiei um apartamento na época. Claro que hoje já está quitado, graças a Deus. Mas, e aí, nesse caso, tudo bem, João? Então, Toninho, foi aquilo que nós discutimos, né? É errado ter dívida? Não é errado ter dívida. É errado quando você não sabe, não tem controle do que entra e do que sai. É que nem o exemplo que nós demos, né? A pessoa recebe R$ 1.000 e compromete os R$ 1.000 todo mês. Então, se amanhã acontece aí algum imprevisto que nós estamos sujeitos a isso, você não tem nenhum recurso ali de bate-pronto para você poder ter esse dinheiro. Qual seria a tendência natural? Entrar em mais dívida, e atrás de outros recursos, de mais dívida. Então, se torna uma bola de neve. Então, como nós falamos, não é errado ter dívida. Tem muitas pessoas aí que só conseguem, por exemplo, nós temos casa própria aqui, mas nós pagamos um apartamento. É uma dívida. Mas esse valor do apartamento está dentro do que nós podemos gastar. Até então, porque, João, eu acredito que, se não todos aí, a maioria de nós aqui não teria condições de comprar um apartamento à vista, né? Isso, assim, vou... E ainda que fosse guardar o dinheiro, quantos anos você precisaria guardar para comprar um apartamento à vista, né? Então, esse tipo de empreendimento, de investimento, na verdade, ele demanda um valor que muitas vezes a gente não tem isso a curto prazo. Então, tem que, obviamente, pedir conselho, né, e buscar estudar bem cada circunstância para você entender qual seria o melhor investimento, né, o melhor negócio a ser feito. Mas pouco provável que alguém vá comprar até um carro mesmo, né? Mesmo que seja um carro popular aí de 20 mil, vai pagar na lata, vai pagar à vista, vai ter que fazer um pouquinho aí de prestação. O problema é que eu já aconselhei pessoas que elas tinham uma doença, elas não conseguiam comprar nada que não fosse a prestação. Então a pessoa teve capacidade de comprar um chinelo em 12 vezes. E não é porque ela não tinha dinheiro, é porque ela falou, mas eu vou pagar tão pouquinho, vou pagar, sei lá, R$3 por mês, não sei. Mas era mania de fazer a prestação. Que chinelo era esse? Não, era mania, não era caro não, era só realmente, na cabeça dela, quanto menos ela pagasse, parece que ela ficava mais aliviada, porque, não, eu não vou pagar R$50, eu vou pagar 12 de 3, vou pagar justo, sei lá, enfim, não vou pagar R$36 à vista, eu vou pagar em 12 vezes, vou dividir, enfim, na cabeça dela isso estava, né, ali, por quê? Porque o salário, na verdade, ia sendo diluído e dava para comprar mais coisas na cabeça dela, mas não dá, porque os juros embutidos nisso, o que você compra, 10 itens que você poderia comprar à vista, você vai comprar aquilo a prazo, você vai comprar metade, e olha lá. Né? Então, muita orientação e sabedoria mesmo. É a questão também, por exemplo, a pessoa ela tem um celular que atende às suas necessidades, às vezes até um celular caro, de R$1.000, mas aparece um outro celular no mercado de 5 mil. A necessidade, tem aquela necessidade e urgência, né? Há necessidade daquele momento de você entrar numa dívida para ter outro celular, sendo que você já tem um que de repente já atende suas necessidades, ou porque todo mundo tem, aparecendo um celular novo, as pessoas vão até na fila lá para poder pegar o celular, o lançamento, e acaba entrando em dívida. Então, é isso daí que a gente está falando. Às vezes, você tem que ter essa sabedoria de não comprometer todos os recursos que você tem mensal, às vezes até com um bem que não é necessário, que não é que você pode esperar, pode passar sem aquilo dali, pode comprar quando tiver dinheiro ali, e às vezes você entra em dívida, acaba comprometendo aí o seu salário com um bem que não é necessário. E, João, de novo, volta no princípio da sabedoria e do contentamento, né? Eu lembro, sempre essa história, sempre na minha cabeça, né? Uma coisa tão bobinha, mas ensina bem o que é isso. Cuidado com esse negócio de estava na promoção, né? Uma vez até mostraram um comercial sobre isso, né? E eu lembro que a gente estava, não era recém-casado, mas era pouco tempo de casado,
E aí, só eu e a Vanessa, né? Hoje nós temos um filho. Aí ela chegou em casa com uma dúzia de banana, né? Oh, legal, uma dúzia de banana, tal, é muito, mas... Não, mas estava na promoção, tal, né? Beleza. No dia seguinte, ela apareceu com mais uma dúzia de banana. Mas, Vanessa, por que? Não, mas o preço caiu mais ainda, estava na promoção. Mas o que eu vou fazer com 24 bananas? Né? Não dá. Só eu e ela. Não, mas é... Haja banana. Eu tive que abrir o... Então, assim, hoje a gente, né, ri, mas tudo bem, né, tava na promoção, mas, gente, não tinha necessidade alguma, né? Então, banana é alimento, tal, é diferente de você comprar um objeto que tá ali, um elefante branco, mas tem muita gente que cai nessa, especialmente na época da chamada, entre aspas, Black Friday, né? Ah, não, mas apareceu pela metade do preço, mas e daí? Né? Você não precisa daquilo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Né? Mais um princípio, então, sendo honesto, né? Provérbio 28:20, né? A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Então, aquela que essas pessoas que começam a ir atrás de atalhos aí para ter lucro fácil, dinheiro muito fácil também, então cuidado com isso, né? Cuidado com essas armadilhas aí, que ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, não. Outro princípio, né? Não tendo inveja. Então, olha aí novamente o contentamento que o pastor Paulo colocou, né? Provérbio 28:22. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. Então, não ter inveja e se contenta aí com o que Deus tem te dado. Quem pode ler? Tudo que você tem foi dado por Deus e pertence a Deus. Aí, ó, na extensão. Você pode ser usado para sustentar financeiramente a obra de Deus? Dízimos, 10%, são entregues como prova de fé no sustento dessa obra. São dedicados com fidelidade e regularidade pelo discípulo de Jesus na igreja onde o serve. O que a Bíblia ensina sobre dízimos? Então, vamos lá. Esse princípio aí, você vai ver que lá do Velho Testamento, lá, quando Deus separou já essa quantia, ele tinha uma finalidade, que a tribo de Levi, então, eles não tinham nenhum bem, a não ser o que era separado ali para o sustento deles. Deus separou, então, esses recursos ali para cuidar daqueles que cuidavam de sua obra. Então, ele separou a tribo de Levi, e a tribo de Levi seria sustentada, então, com os recursos que entravam. Agora, falar, mas peraí, isso daí era no tempo, então, da lei, mas se você for pegar lá, quando Melquisedeque deu o dízimo a Abraão, isso era 400 anos antes da lei, então não está relacionado ali à lei. Mas faz parte do Velho Testamento, então não sou obrigado hoje a dar o dízimo. E muitas pessoas aí usam até textos bíblicos ali. Então, pega ali aqui a 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração. Primeiro erro, que não está falando de dízimo ali. O apóstolo Paulo estava falando de uma oferta esporádica. Mas a igreja estava precisando de ofertas e o apóstolo Paulo, então, falou para as igrejas ali para ajudar aquelas outras igrejas. Então, nós estávamos falando ali de dízimo. Começam a colocar também que o dízimo ali, depois que Jesus foi cravado na cruz ali, todos aqueles rudimentos da lei também foi cravado, então não posso mais contribuir. Então, é que nem quando nós começamos ali, né? Quando você é fiel, isso daí está exteriorizando aquilo que Deus já colocou no seu coração. Você começa a praticar de uma forma, então, natural, o que Deus, de uma forma também tão tranquila, colocou no seu coração e você compreendeu. Então, aquele que é contra, aquele que
Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Então, aquele que não tem o Senhor Jesus como o Senhor realmente de sua vida, sempre vai procurar algum obstáculo aí, principalmente com relação às finanças, principalmente com relação a dinheiro. Ele não, às vezes, ele não nem reconhece que Deus colocou num bom emprego e ganha um bom salário, nem reconhece isso. Mas quando fala de contribuição, aí ele já se levanta. Eu lembro que quando eu fiz uma decisão lá de Cristo, e a primeira coisa, quando eu cheguei lá, depois não foi rápido, né? Eu acredito que foi mais ou menos depois de um mês que eu comecei a frequentar a igreja e eu cheguei para os colegas da empresa lá, porque praticamente, não era sexta-feira, não, quase que todos os dias da semana a gente parava na padaria para tomar cerveja, e até chegar no ponto lá, eu já tomava as 2, 3 cervejas. E a primeira coisa que eu cheguei lá na pessoal lá, falei assim, olha, agora isso daí já não faz parte da minha vida, então daqui eu vou para casa. Então a primeira coisa que o cara falou para mim, falou, meu, então de agora em diante você vai ter que dar o dinheiro para o pastor? Foi rápido, foi a primeira coisa que ele falou, nem questionou se por que eu tinha feito isso, não, mas a primeira preocupação dele é o quê? É que eu tinha que dar o dinheiro para o pastor. E depois, mais maduro na fé, eu conversei com ele e até coloquei, né? Falei assim, puxa vida, o dinheiro que a gente aplica ali, que eu devolvo para Deus ali, é tão bem utilizado, né? Mas você já pensou quanto que a gente gastava, o quanto que você gasta ainda todos os dias na padaria? Quanto que você dá de dízimo aí de uma forma tão errada, que esse dinheiro aí é só para o seu consumo e mau consumo ainda, que vai estar estragando a sua vida, né? Mas o que eu quero colocar aqui é que quando a pessoa realmente tem Deus no coração e é temente a Ele, está próximo dele, então essas coisas não mexem no seu íntimo. Ele ama ao Senhor e faz isso com alegria, tem essa disposição de contribuir na obra do Senhor. Um outro erro também, às vezes você quer administrar o dízimo. Por exemplo, aí eu conheci também um irmão que ele recebeu um prêmio, ele trabalhava na farmacêutica e ele recebeu um prêmio na época de R$23 mil. Então isso, há 8 anos atrás, é um bom dinheiro. Então ele recebeu esse dinheiro e o que ele fez? Ele pegou os 10% desse dinheiro e comprou tudo em cesta básica. Em vez de ele dar os 10% desse dinheiro, ele foi lá e comprou tudo em cesta básica. Falou, irmão, eu comprei todas essas cestas básicas aqui para a gente distribuir na igreja. Então, o que esse irmão estava falando? Falou assim, olha, Deus não sabe como administrar, então eu estou administrando aí esse dinheiro. Então, não compete a você. Deus te deu seus recursos. E outra, você não está entregando dinheiro para o pastor da igreja. Você não está dando dinheiro para a igreja. Você está entregando para o Senhor o que é dele. 100% do seu salário é dele. É tudo dele. Você devolve 10 que é dele, ele te deixa com 90 para administrar, como um bom mordomo. Mas é dele. Então, isso, quando a pessoa realmente tem esse temor do Senhor, não tem esse tipo de problema, então, com relação a finanças. Ô, João. Diga. Só para dar uma satisfação também aqui para a turma, como isso funciona na nossa igreja, em relação à questão do dinheiro ou da maneira como nós lidamos com dinheiro na igreja, né? Nós, pastores, a igreja tem 3. Nós não mexemos com dinheiro. Nenhum de nós, pastores, manipulamos ou recebemos dinheiro, as ofertas que entram, né? Seja por meio de dízimo ou qualquer outro tipo de oferta. Nós, pastores, isso não chega até nós. Aqui na sala tem o Toninho, que ele é um dos tesoureiros, ele é o gestor da nossa igreja, gestor financeiro, por isso que eu chamo ele de chefe, tá, gente? Então, Toninho que paga os salários,
Toninho Então, Toninho é o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro, exatamente. O homem do dinheiro é o Toninho. Então, por que nós fazemos isso? Só para vocês entenderem. Porque nós não queremos, como pastores, né? Nós não queremos deixar nenhum motivo para qualquer desconfiança, até porque nós não somos da área, né? E mesmo que fôssemos, não seria prudente, tá? Porque existem tantos escândalos aí que nós já conhecemos, infelizmente, de pastores, né? E não só pastores, mas especialmente pastores, que são os líderes maiores, né? Que são acusados, né? Por roubarem, desviarem verbas, né? Enfim, não lidarem bem com sabedoria nessa área das finanças. Então, graças a Deus, desde quando eu me converti, desde que eu cheguei no Work, sempre foi assim, sempre tinha um tesoureiro, uma equipe responsável para administrar os recursos da igreja, e sempre, todo aquele que se torna membro da igreja, ou mesmo que não é membro, mas é uma pessoa comprometida, né, que frequenta a igreja e já assumiu a igreja como sua igreja, e está participando ativamente, essa pessoa pode solicitar a qualquer momento que ela quiser uma prestação de contas junto ao tesoureiro, com a equipe de liderança da gestão financeira, e ele vai abrir, vai um relatório que sempre a igreja recebe. Agora, na pandemia, isso não tem sido feito com a frequência que vinha sendo, né, por uma questão óbvia, né? Os membros estão mais online do que presencial agora, mas, assim, é de praxe a igreja prestar conta para os membros. O Toninho sempre apresenta um relatório com as entradas e as saídas, e todo irmão que queira, mesmo que não seja num momento específico de assembleia, né, onde a igreja presta conta oficialmente, pode solicitar junto ao tesoureiro uma prestação de contas de o que a igreja tem feito com os recursos, quanto tem entrado, quanto tem saído, e em que tem saído de maneira mais geral. Então, eu estou aqui como pastor da igreja, mas como um cristão, que eu quero elogiando aqui, né, a nossa igreja nesse sentido, agradecendo a Deus pela vida do Toninho, que tem sido um gestor prudente, responsável, sábio, né, e Deus coloca pessoas assim, graças a Deus, tem colocado gente competente, e mais do que competência técnica, com caráter, porque essas pessoas precisam de caráter. Quando eu pastoreei uma outra igreja, filha da nossa, era uma igreja bem menor, assim, se a nossa tem 400 membros, essa igreja tinha ali 30, 40, e nós tínhamos até gente mais tecnicamente falando, mais preparada para administrar os recursos. Mas o nosso tesoureiro lá era uma pessoa que não tinha quase nem muito estudo, né? Era uma pessoa que tinha dificuldades até, de certa forma, ele mesmo admitia isso, mas era de um caráter tão íntegro que toda a igreja votou nele para ser o tesoureiro. Eu ajudava quando ele precisava em relação às contas, fazer relatório estatístico, mas era ele quem cuidava do dinheiro. E a igreja valorizava muito esse homem. Até hoje ele é tesoureiro da igreja. Claro que ele cresceu nisso. Mas... E é um Toninho também, né? E é um Toninho também. e ele mesmo falou no começo, falou, pastor, mas eu não entendo nada de matemática, assim, eu não sei fazer muita... Eu falei, mas Toninho, você tem coração, você tem caráter, você administra bem o seu salário, a sua família, e todos aqui na igreja indicaram você para isso. Então, não é porque você é formado, não é porque você é contador, não é porque você, né, enfim, tem um diploma nessa área, mas porque você tem caráter. Isso é o que Deus mais olha, gente. Então, louva a Deus por isso. Amém. Obrigado, pastor. Gente, só falando o que o Paulinho falou, eu posso dar uma contribuição também. Mas nossa igreja também, então, tem uma equipe também, tá? Então, mesmo que tem o primeiro tesoureiro que eu desço, eu sou o segundo, embora, como eu tenho mais tempo, eu acabo administrando melhor, mais fácil, né? E também tem os diáconos que monitoram as contas da igreja. Tem uma gestão que nós chamamos, né, o DIGA, um departamento de interação e gestão administrativa, que tudo que passa, que vai se gastar, passa por essa gestão. Então, graças a Deus. Então, isso dá tranquilidade para os pastores cuidar daquilo que tem que cuidar mesmo, que é vidas dos membros da igreja, tá? Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Foi lá atrás, como o pastor Paulo falou, na época do pastor Ala ainda, que começou essa ideia. E, olha, tem sido bênção mesmo. E a gente vê também pessoas
trazendo ofertas. Eu falei, poxa, essas pessoas tão simples trazem ofertas, dízimos. Nós temos que cuidar bem, né? Então tem que administrar bem, e Deus tem abençoado nossa igreja, graças a Deus por vocês, né? Eu Amém. louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Vamos lá, então. O que a Bíblia ensina, então, sobre dízimos? Quem pode ler Malaquias 3:10? Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Então, aí, para que os dízimos, né? Para que tenha provisão. Então, não sei se vocês acompanharam hoje o culto pela manhã lá, falando que muitas pessoas ali batem a porta, e foi a mensagem que colocaram lá, que ninguém sai de mão vazia, né? Então, os recursos dos dízimos também são para isso. Então, as ofertas ali de alimentos também é guardado para esse fim. Então, para que tenha realmente provisão para aquelas pessoas que precisam, venha na igreja também, tem essa provisão. E outra, né, gente, a provisão também é em cima, vocês não imaginam o gasto ali que a igreja também tem. Então, além dos anjos da igreja, tem conta de luz, tem conta de água, tem muitas contas ali que os recursos ali têm que sair da onde? Do nosso bolso, dos servos do Senhor, para honrar todos esses compromissos. Então, essa provisão também é para isso. Mateus 23, 23. Né? Isso. Mateus 23, 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça e misericórdia e fé. Se vocês deviam fazer essas coisas, justiça, ele fala que justiça, misericórdia e fé, sem descuidar das mais importantes. Então, continuem fazendo, continua tendo justiça, misericórdia e fé, sem você também se descuidar também da importância também de suprir a casa do nosso Deus. Quem pode ler? Você entendeu de tudo o que você tem foi dado por Deus e pertence a Deus. Você já entendeu que Deus deseja usar você para sustentar financeiramente sua obra? As ofertas são algo a mais que entregamos a Deus, como expressão da nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós e em nós. O que a Bíblia nos ensina sobre ofertas? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um separe uma parte de sua renda, não esperem até que eu chegue, para então coletar tudo de uma vez. Então, aí, o que a Bíblia já fala? Já está falando especificamente aí de oferta, né? Já não está falando daí dos 10%, mas está falando aí de oferta, de separar aí uma quantidade, aí você já, essa quantidade aí, essa oferta aí já é voluntária. Então, você vai contribuir com aquilo como propôs no seu coração, seja com relação à cesta básica, como sempre é falado ali, que a igreja arrecada esses alimentos ali, e tem que ter uma despensa ali com bastante itens, porque sempre aparece gente precisando. Então, você já separe ali essa oferta, o que colocou no seu coração ali, para trazer ali para a casa do Senhor. 2 Coríntios 9, 7, né? Cada um deve decidir no seu coração quanto dar, não contribuir com relutância ou por obrigação, pois Deus dama a quem dá com alegria. Novamente, o apóstolo Paulo está se referindo a ofertas, ofertas específicas, não está falando aí de dízimo. Então, coloca aí o que Deus colocou no seu coração para ofertar. Seja um ofertante também, né? Provérbio 3, 9 e 10. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão
de vinho, ofertas novamente. A pergunta aí, depois aí de tudo que nós meditamos aí, você é um dizimista na igreja onde você congrega? Você tem dedicado ofertas de amor? Se você, então, se sim foi a sua resposta aí, você entendeu aí claramente aí os propósitos da aula de hoje. Claro que não foi com o fim aí de ser um empecilho, né, para você ser ou não um crente. A Bíblia não fala, não relata, não fala sobre isso, né? Que é uma condição de você ser salvo, você ser dizimista. Então, como nós falamos, né? O dízimo e a oferta coloca para fora aquilo que você que está já no seu coração, né? Deus já te salvou. E outra, a gente salienta muito Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, não, mas sempre esquece o versículo 10, né? Então, nós somos salvos não por obras, mas o versículo 10 diz que mais para nós andarmos em obras que Deus já colocou, já preparou de antemão, para nós, então, sermos bênção na vida de outros, para nós, então, contribuir com a vida dos outros. Então, finalizando aí, Números capítulo 6, 24 a 26, né, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê muita paz. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e cada dia possamos aí ser pessoas mais parecidas com esse Deus maravilhoso. João. Não, Paulo. Queria só deixar também uma palavra final aqui, para a gente, assim, bem prático também para a gente pensar que você não vai encontrar a palavra dízimo no ambiente do Novo Testamento. Você vai achar a palavra dízimo em Mateus, mas ainda no ambiente de Antigo Testamento, quando Jesus fala que os fariseus davam o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, mas o coração deles estava longe. Nesse versículo, Jesus já fala algo muito importante sobre dízimo, o coração. Então, tanto no dízimo quanto qualquer outra oferta, porque eu não acredito que a Bíblia fala que nós não estamos mais debaixo da lei, né? Nós estamos mais debaixo da lei. Então, não é compulsório nesse sentido. A Bíblia vai além. Assim como Jesus, quando ele vai interpretar a lei, ele não veio para mudar a lei, né? Mas ele coloca a lei, ele traz para o coração, mais do que para as mãos, para os pés, para a caneta, para o papel, ele traz para o coração. Quando ele fala de adultério, ele traz para o coração. Ele falou, visto o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura no coração já adulterou. Ouviste o que foi dito, você não vai matar, mas aquele que se irá contra o seu irmão já se tornou um assassino. Então, Jesus traz para o coração. Para mim, o mesmo princípio vale para o dinheiro, para o dízimo ou para a oferta. E esse texto que foi lido segundo aos Coríntios, ele repete esse princípio, tá bom? Vale para qualquer coisa que você vai fazer em termos de contribuição. Cada um contribua, porque o dízimo é uma contribuição. A oferta é uma contribuição. A sua vida é uma contribuição, se for pensar de uma maneira bem geral, né? Porque tem gente que quer dar dinheiro, mas não quer dar um tempo para Deus. Eu lembro que nós fazíamos campanha lá na igreja para mutirão, vamos pintar as paredes da igreja. Então, era uma alegria ver os irmãos chegando para botar a mão na massa. Só que tinha um ou outro que falava assim, não, eu vou dar o dinheiro para comprar tinta e eu não vou, não. Mas, espera aí, você pode vir ajudar, mesmo você dando dinheiro para comprar tinta. Então, Deus não quer o teu dinheiro, porque eu dei a tinta para pintar essa igreja inteira. Você acha que Deus vai bater palma para você se esse for o seu jeito de ver a coisa? Não vai. Eu prefiro alguém que ali contribuiu com 10 reais e foi lá, é o que ele podia dar, e foi lá ajudar a pintar, porque ele tinha esse tempo com amor, ele quer alegremente contribuir, quer servir, do que o cara que paga a tinta inteira da igreja e acha que porque ele já deu a tinta, ele não precisa ir lá pôr a mão na tinta, né? Não é por aí. Porque Deus vê o coração. Então, assim, vamos ser bem práticos, gente. E talvez o que eu vou falar aqui, muitos não concordem, líderes, teólogos, mas, assim, para mim isso ilustra bem o princípio. Não adianta você estar dando dízimo na igreja e não conseguindo pagar a sua conta de água e luz em casa, dando mau testemunho lá fora. Tá? É claro, de novo, volta para o teu coração. Tá? Por quê? Porque nós já lidamos também, na outra igreja que eu pastoreei, com uma família, falando agora do responsável pela família,
que ele recebia a cesta básica da igreja. E nós descobrimos que ele tinha comprado um aparelho 3 em 1 novinho, 0, que ninguém quase tinha. E aí o que acontece? Se eu for pedir dinheiro para a igreja me ajudar a comprar um 3 em 1, eu falo 3 em 1 na época, né? Hoje nem existe mais aparelho 3 em 1, né? Mas aqui, alguns aqui vão lembrar. A André tá dando risada, acho que ela lembra o que é, né, André? Agora você acusou, hein, André? Que eu vi, hein? Acusou a idade aí que eu vi. Se for o que eu estou pensando, era aquele tipo aparelho de som, não é? Que tinha o disco, tinha a fita e o CD. Né? 3 em 1. Mas sabe só porque eu sei, pastor, eu sei, quando eu casei... Era rádio, pastor. Presente de casamento. Não, André, eu sei. Era rádio. André, era rádio fita. Eu vou tirar você dessa, André, que você estudou muito e leu a respeito disso, não é que você viveu isso aí, entendeu? Então, mas eu vivi. Então, assim, se você for pedir dinheiro para a igreja te dar para comprar um 3 em 1, ela não vai te dar, né? É um absurdo. Mas se for pedir dinheiro para comprar arroz e feijão, ela vai te dar a cesta básica. Então, é desonesto. Era desonesto. Ele teve que exortar o irmão. Falar, irmão, você está recebendo comida da igreja e está comprando 3 em 1, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Né? Se você quiser comprar, você compra o que quiser, mas você acha honesto, né? Você realmente está dependendo de cesta básica e ficar comprando aparelho 3 em 1 zerado? Pensa bem. Então, volta para o coração. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou dar o dízimo porque eu estou cheio de dívida esse mês. Mas espera aí, volta lá. Né? Essa dívida que você fez, era necessária mesmo? Era para realmente, né, você está suprindo uma necessidade extrema de alguém ou sua? Né? Então, eu entendo que tem custos que são inevitáveis. Né? Você paga aluguel, você tem água, tem luz, né? Eventualmente tem uma conta de remédio que aparece. E, sinceramente, gente, se for para você ficar endividado com aquilo que é essencial, depois de ter tido feito todo o esforço que você fez com as suas finanças, se for para ficar endividado para dar o dízimo, por favor, não dê. Porque Deus não quer que você dê o dízimo lá e fique com o nome sujo na praça, por uma questão essencial. Você não está podendo. Deus entende isso. Deus não está preocupado com a matemática. 10, 15, 20%, 8, 3 ou 1. Deus está interessado no teu coração. Porque tem gente que também pode dar mais que 10%. E Deus sabe disso. E a pessoa sabe disso. Só que ela fala assim, não, vou dar os meus 10 e fiz minha obrigação com Deus. Não é. Oferta não é obrigação. Oferta é generosidade, é coração. Então, gente, de novo, entenda o que eu vou dizer. Né? De novo, Deus não está preocupado com a matemática. Ele quer o teu coração. Amém. Deus ama, o princípio continua, Deus ama quem dá com alegria. Deus vai considerar muito mais aquele que deu 5% com alegria do que aquele que deu 15% com pesar no coração, por obrigação, alguma coisa do tipo. Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus de Melquisedeque é o Deus de hoje. Né? O mesmo Deus da lei é o Deus da graça. E o princípio prevalece. Deus está mais interessado no seu coração do que na matemática da sua oferta. Não se esqueça disso. Ele vai cobrar isso de você. Ele não vai cobrar 10%. Ele vai cobrar generosidade. Ele vai cobrar comprometimento com ele e com a causa. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. É isso aí, gente. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Eu queria dar um exemplo aqui. Posso dar tempo? Pode? Pode. Assim, um tempo atrás, vamos dizer, eu não sei o tempo exato, mas eu falava assim para o meu pai, poxa, pai, eu acho tão lindo o senhor dar seu dízimo, eu acho tão lindo todos darem o dízimo, só que não sobra para eu dar o meu dízimo. Aí meu pai falava assim, mas filha, você não tem que sobrar para dar seu dízimo, você tem que tirar primeiro o dízimo. Eu falei, mas como que eu vou tirar meu dízimo e minhas dívidas? Ele falou assim, faz um propósito com Deus, que eu quero ver você não dar seu dízimo. E aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, me ajuda a dar meu dízimo, porque eu preciso dar meu dízimo. E porque assim, a gente não dá o dízimo, no meu entendimento, não sei se eu estou certa ou errada, mas a gente não dá e gasta com outras coisas, com remédio, entra doença, entra um monte de coisa, porque você está tirando o que é de Deus, né? Então eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso dar meu dízimo, mas eu preciso também pagar minhas contas. E aí eu acho que, assim, eu tenho certeza que Deus me supriu na mesma semana ou na semana seguinte, não me recordo, que faz um tempo já,
Minha chefe, no mês seguinte, me aumentou meu salário, falou, Dandan, eu tô te aumentando o seu salário. Só que foi um aumento tão assim, brutal, que eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, a partir de hoje, não quero nem saber, é a primeira meu dízimo. Então eu ponho lá, todas as minhas dívidas no meu caderninho, mas meu dízimo está em primeiro lugar. Eu não abro mão. Amém. Amém, Danila. Deus seja louvado. Amém. A gente percebe com isso, de novo, né? Cada caso é um caso. Danila entendeu no coração dela o que Deus pedia para ela. Tá? De novo, o João falou isso no comecinho, não é uma questão de barganha. Se eu der 10, Deus vai me devolver 20. Deus nunca prometeu isso. Tá? É aquele versículo de Malaquias 3, ele prometeu para o povo de Israel naquela época. Provem-me nisto, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Quando ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso era uma época bem específica da lei para o povo de Israel. Malaquias 3:10 não se aplica literalmente para nós. Aplica-se o princípio da obediência, o princípio do comprometimento da fé, né, da generosidade. Deus, ele é fiel. Agora, a matemática era para eles lá, não é para mim. Tá? A aplicação para mim hoje é o coração. E Deus disse, melhor é dar do que receber. A fonte de muito, onde a fonte é contaminada, no nosso coração corrompido, no nosso egoísmo, porque eu quero só para mim. E Jesus falou, é melhor dar do que receber. Ele falou com propriedade, porque Deus deu o melhor que ele tinha, o próprio Filho, por mim e por você. Então, a gente não entende, se você está fazendo matemática com Deus, você não entendeu ainda, tá? Porque se Deus deu o Filho por você, e você está calculando se vai dar mais reais ou menos reais, ou mais centavos ou menos centavos, para poder dar certinho 10%, desculpa, você não entendeu o que é o Evangelho. Deus não quer barganhar, Ele quer o teu coração. Afinal de contas, o que é de Deus? O que é de Deus? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tá? Então, assim, entenda isso, gente. Quando você entender esse princípio, melhor é dar do que receber. Deus quer o teu coração, o princípio do contentamento, da generosidade. Então, está resolvida a questão. Você não vai se preocupar com a matemática. Amém. Retrato? Vamos orar? Vamos lá. Vamos orar. Agradecendo a Deus por esse tempo tão abençoado. Tá bom? Eu posso orar. Senhor, muito obrigado pelo princípio que nós aprendemos aqui. Entendemos o que o Senhor quer de nós em relação às finanças. Tudo é do Senhor. E o Senhor tem nos dado, pelo Teu Espírito, sabedoria. O Senhor tem transformado o nosso coração corrupto, egoísta, num coração generoso, contente com o que tem nas mãos. E, Pai, diante disso, o Senhor nos diz, melhor é dar do que receber. E o coração do cristão entende isso na prática. Porque sabe que nós jamais poderíamos devolver ou pagar para o Senhor alguma coisa. O Senhor nem precisa disso. Quando nós contribuímos, é uma maneira de dizer, Senhor, muito obrigado, eu te amo, e o dinheiro não é meu Senhor. E pelo contrário, eu tenho prazer em contribuir, porque eu quero refletir no meu caráter o teu caráter. Um caráter de generosidade que olha para o próximo e tem prazer em ajudar, prazer em servir, em dividir, em compartilhar. Que assim seja na nossa vida prática em relação às finanças, em relação aos dízimos, às ofertas. Primeiro eu peço que o Senhor dê a cada um aqui a sabedoria necessária para administrar bem cada recurso. Cada um tem uma renda e mesmo aqueles que estão prejudicados nesse momento, o Senhor sabe, o Senhor entende. O Senhor não vai colocar um peso que alguém não possa suportar. O Senhor não é um Deus de barganhas. O Senhor mesmo valorizou aquela oferta daquela viúva, Senhor, que deu uma moeda que ela tinha. E o Senhor disse que ela deu tudo que tinha. Tudo por quê? Porque ela entendeu o princípio da generosidade, o princípio da entrega. Mais do que o valor em si, é o coração. Então, que cada um saia daqui hoje com esse propósito de, diante do Senhor, ser honesto e sincero e dizer, Senhor, quanto eu devo dar? O que eu posso fazer para ajudar um pouco mais? Senhor,
me ajude a ter prazer em dar. Entender esse princípio na minha vida. Melhor é dar do que receber. Que assim seja para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém.